dia, pessoal. Bom dia, que Deus abençoe a todos que estão no templo, todos que estão em casa. E vamos nos preparar o nosso espírito, nosso coração para receber a palavra e orarmos ao Senhor nessa 1 hora que nós temos aí, que pode mudar tudo lá fora, né? Essa 1 hora aqui pode definir muitas coisas aonde quer que cada um necessite. Vamos lá. Não há Deus maior. Diga: não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus não melhor. Há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. Tudo criou. Tudo formou para o seu louvor. Para o seu. Para o seu louvor. Para o seu. Para o seu. Para o seu. Para o seu louvor. Para o seu louvor. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande. Isso, diga com fé, como nosso Deus. Como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus Não há melhor. Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Como nosso Deus. Então diga a Ele: criou o céu, criou a terra. Criou os céus, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. Tudo criou. Tudo formou Para o seu. para o seu louvor. Para o seu. Para o seu louvor. Para o seu. Para o seu. Para o seu. Para o seu louvor. Vamos falar com Deus? Ó meu santo e poderoso Deus de Israel, aqui estamos nós, Senhor, mais um dia, e acreditamos exatamente como diz a letra dessa canção.
não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há um Deus tão grande como o nosso Deus. E um Deus que criou os céus e a terra, simplesmente com o poder da palavra. O Senhor dizia: haja, e o que não existia passava a existir. O que é para esse Deus os problemas que temos passado? O que é para o Senhor? Não é nada. Essa é a nossa fé, Senhor. Acreditamos que com uma única palavra do Senhor, o que não existe passará a existir. O que não aconteceu, acontecerá. O que precisa cessar, vai cessar. O que precisa terminar, vai terminar. Uma única palavra do Senhor e tudo vai mudar. Ah, meu santo e poderoso Deus, abençoe, Senhor. Abençoe todas as pessoas que a Tua palavra tem penetrado os corações. Todas as pessoas que têm acreditado, Senhor, ficado com o que está escrito. Até porque, quando o Senhor venceu Satanás, a tentação do deserto naqueles 40 dias, o Senhor venceu com o poder da palavra, o Senhor ficou com aquilo que estava escrito. Tanto é que o Senhor declarou isso, está escrito, e venceu. Que nós possamos, Senhor, cada pessoa que nos ouve, que faça o mesmo, que fique. Nós sabemos que se o medo for maior, o medo anula a fé. Mas se a fé for maior, ela anula todo o medo e consequentemente os problemas. Então venha ao nosso encontro, Senhor. Eu quero pedir a Tua unção, a Tua graça, o Teu favor sendo derramado sobre a vida de todas as pessoas, as que vão estar conosco no templo, as que estão em casa, as que estão no trabalho, as que estão, meu Deus, na nossa cidade ou região, ou que está no estado de São Paulo, ou qualquer outro estado do país, ou qualquer outra nação. Abençoe a todos, Senhor, e que aonde a minha voz chegue, que chegue lá também a Tua graça, a Tua unção, o Teu favor, o Teu poder, e que todos sejam abençoados, totalmente abençoados nessa 1 hora que vamos estar aqui juntos. Abençoe, assuma ao Espírito Santo, eu entrego a direção de tudo ao Senhor, assuma a direção e controle total, pois tudo está nas Tuas mãos a partir de agora. Amém, amém, amém. Por toda a minha vida, diga: ó Senhor, te louvarei. ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é Tua vida. Pois meu fôlego é Tua vida. E nunca me cansarei. E nunca me cansarei. Posso ouvir a Tua voz. Posso ouvir a Sua voz. É mais doce do que o mel. É mais doce do que o mel. Que me tira dessa cova. Que me tira dessa cova. E me leva até o céu. E me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto. Já vi fogo e terremoto. Vento forte que passou. Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos. Já vivi tantos perigos. Mas Tua voz me acalmou. Tu dá das ordens às estrelas. Ordem às estrelas. As estrelas.
e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. No teu colo, ó Altíssimo. Isso, com fé, diga. Não há ferrolho, nem portas, nem portas que se fechem diante da tua voz. Diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós. De pé diante de nós. Diga, e a tempestade, se acalma, na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolho, nem portas, que se fechem diante da tua voz. Diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós. Fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma, na voz daquele que tudo criou. Na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Escudo para os que nele creem. para Jesus. A Ele a honra, a glória e louvor. A Ele estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las, para Jesus. Graças a Deus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito do quê? Diga, eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2020. Em Deus faremos proezas, porque é Ele que pisará os nossos inimigos. Amém? Graças a Deus. Amém. Sente-se, por favor. Bom dia a todos. Bom dia a vocês que estão no templo. Bom dia a vocês que estão em casa. Bom dia a vocês que estão no trabalho, que estão no Brasil e fora do Brasil. Você que está fora do Brasil, manda uma mensagem para mim aí, que depois eu vou olhar, tá? E o pessoal separa aí. Deixa eu dizer uma coisa importantíssima a vocês. Eu vou trazer uma reflexão aqui, que penso ser de extrema importância a todos. Nós precisamos, a vida não pode parar, né? Nós estamos vendo aí que, ao meu entendimento, não existe responsabilidade. Parece ser responsabilidade, mas não é. Eu sou a favor, faça isso aqui com toda a população, ó. Põe luva, põe máscara, põe tudo que for preciso, mas a vida das pessoas tem que seguir. Entende o que eu quero dizer? Tudo, põe tudo que quiser.
mas a vida tem que seguir, e cada um sabe da sua responsabilidade, porque a gente sabe que posteriormente cada um vai ter que se virar sozinho. A gente sabe disso. Cada um vai ter que se virar. E é o que eu tenho dito, só nós sabemos o que nós temos que enfrentar posteriormente. Então nós também não vamos permitir, eu sou assim, aonde tiver, e eu quero ensinar isso a você, tá? E o que eu estou falando aqui, eu não estou falando aqui porque eu estou pregando aqui, tem gente que está me ouvindo. Hoje à noite eu tenho uma reunião para um número grande de pessoas, e amanhã eu estou na rua. Amanhã eu vou alimentar quem não consegue chegar no templo. Amanhã nós vamos fazer um trabalho bastante grande, e olha que coisa, quanta gente precisando de ajuda, né? Quer você creia ou não. O pastor está contando para mim agora que foi evangelizar a comunidade que nós vamos alimentar nesse sábado, e a pessoa não está bem, e pediu que o pastor fosse à casa, ao barraco dela, né, para fazer uma oração. O pastor disse que mal entrou dentro do barraco dela, já a pessoa foi tomada por um espírito maligno, e aquela situação bastante complicada, delicada, demônios, né, forças malignas ali, desgraçando, destruindo, é o espírito da miséria, né, o espírito do fracasso, é o espírito de morte, é o espírito de enfermidade. E aí eu fico pensando, né, se pessoas como nós não ajudar, o que vai ser? Como será? Porque autoridades não têm noção disso, não está lá, não estão lá, não estão na tua casa, não estão na minha, não estão, ninguém vai pagar as contas. Então a gente tem que saber, né? Cada um de nós precisamos saber até onde nós permitimos. Então, por que eu estou falando sobre isso? Estou falando para você, põe luva na mão, põe máscara na cara, põe capacete se quiser, mas faça o que precisa ser feito. E o ponto de partida é começar a buscar Deus, alimentar a fé, né? Quer vir de capacete na igreja, vem de capacete então. Quer vir de macacão de cima e embaixo, vem, mas não fica, porque tem gente, é tudo que o diabo quer, o caos. E eu vou ler uma coisa com vocês hoje, importantíssima. A gente tem que criar meios para ir se adaptando e não permitir que as pessoas nos piem de pé e mão. Entendeu? A gente cria alternativas. Nós não podemos que vão nos amordaçando, vão criando situações e a gente vai ficando sem meio de se mexer, se locomover, porque a gente sabe aonde vai dar isso, né? A gente sabe, tudo que muitos querem, que a população esteja 100% no domínio, 100% aprisionada, 100% na dependência, né, de governo, das autoridades e assim por diante. Vamos lá, vamos alimentar a nossa fé. Quem está entendendo o que eu estou falando ou não? É mais ou menos assim, né? Tem um rapaz aqui que ele está me ouvindo, eu imagino que ele esteja me ouvindo, e ele me conta uma história bastante interessante, né? Ele montou um negócio, e aí ele montou aquele negócio e começaram, era um estabelecimento, era uma lanchonete. Então, quando as pessoas entravam lá, entrava no banheiro dele, criticava o banheiro dele, falava, mas o banheiro é feio, o banheiro é sujo, o banheiro não sei o que, não sei o que. Ele foi e reformou os banheiros. Ah, mas as cadeiras não são boas, papapá. Ele foi e trocou as cadeiras. Ah, mas esse hambúrguer aqui, tal e tal e tal, ele foi e melhorou. Cada crítica que ele ia pegando, que recebendo, ele ia aperfeiçoando. Está entendendo o que eu quero dizer? Ele ia aperfeiçoando. O que aconteceu com isso? Ele aperfeiçoou o negócio dele. Ao invés dele falar assim, nossa, mas que encheção de saco, cada hora uma coisa. Não, ele foi pegando, sabendo filtrar. Ele foi sabendo filtrar cada situação e foi trabalhando para
evoluir com aquela situação. E daqui a pouco não tinha mais aonde as pessoas pegarem. Inclusive ele está em contato comigo, estou falando dele aqui porque ele está em contato comigo, porque ele já comprou imóveis, está comprando mais, ele está me pedindo oração para mais negociações que está próximos a sair agora. Então, é você não permitir que entre de forma negativa. Nós não vamos ficar, talvez algumas pessoas recebessem aquela crítica e dissessem assim: mas tudo que eu faço, luto para dar o meu melhor aqui, mas nunca é o suficiente, né? Larga para lá e não sei o que, dane-se. Não, ele pegou a crítica e foi trabalhando os pontos que supostamente fossem os seus pontos fracos, e foi evoluindo, foi crescendo, e foi passando na frente da concorrência. E o senhor está falando desse negócio, do que eu estou falando? Eu não estou falando hoje simplesmente de negócio, estou falando da sua fé, eu estou falando das suas atitudes, eu estou falando de você não permitir ser amarrado, piado, de pé e mão, criar alternativas. Não vai me prender, eu não vou receber mal. Surgiu essa dificuldade, peraí, deixa eu criar uma outra situação aqui. Criar uma outra dificuldade, peraí, deixa eu criar uma outra saída. Mas não vai me amarrar, não vai me piar. Amém? É como eu falei na igreja, né? O que aconteceu? Impediram a igreja, nós criamos 8 cultos. Não pode estar o número pegado, nós fazemos tantos, né? Vamos dividir, começa um cedo, daqui a pouco tem outro, daqui a pouco tem outro, daqui a pouco tem outro, culto presencial, vamos, domingo, não pode receber, vamos aumentar, e não tem problema, do jeito que mexer, nós não vamos permitir que isso aconteça. Não pode fazer trabalho, não posso ajudar gente, não posso socorrer pessoas, né? Porque se o corona matar, a fome vai matar, o mal vai matar, como essa situação, que a pessoa já está com espírito de suicídio. Então, é você que está em casa, você sabe, é o que eu estou te orientando. Não fique aí amarradinho de pé e mão não, que o prejuízo vai ser seu. Você sabe disso. Crie situações, crie alternativas, é o que eu disse. Põe capacete, põe máscara, põe luva, põe macacão, põe o que você quiser, mas vá fazer o que tem que ser feito, porque senão o prejuízo é seu depois. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós não podemos permitir, vai nos amarrando, daqui a pouco a gente não sai do lugar, atolou tanto que não sai do lugar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, por favor, vem por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia, e o comprimia, e estava ali uma certa mulher que havia, diga comigo, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, o que está escrito? Então vamos lá, estava ali uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. Sabe o que significa isso? 12 anos excluída. Durante 12 anos ela não podia fazer o que você está fazendo aqui agora. Ela não podia estar no templo. 12 anos essa mulher ela permaneceu excluída. Ela não podia participar das cerimônias, ela não podia ter vida social, ela era considerada impura, ela não podia estar no meio da multidão, porque se ela tocasse em alguém, ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser morta. Mas aquela mulher, foi falta de buscar a solução de forma natural? Não. Ela buscou a cura nos médicos? Buscou. Mas padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Então vamos lá. 12 anos excluída, 12 anos sofrendo de hemorragia, 12 anos fluxo de sangue, saindo, jorrando sangue. Depois desses 12 anos tentando alcançar a cura,
perdeu tudo que tinha, gastou tudo que tinha com os médicos, ficou pobre. Imagine a condição emocional dessa mulher. A física já era terrível. A física já era terrível. Uma pessoa que está 12 anos jorrando sangue, imagine a condição física. Mas vamos para a mais grave, que é a emocional. Excluída, não tinha vida social, não podia estar no templo, não tinha liberdade para estar numa cerimônia, porque era proibida, a lei proibia que ela entrasse no templo e participasse de uma cerimônia. Ela não tinha, tinha que estar afastada de todos, porque era considerada, olha a palavra, impura. E se ela, por onde ela passasse, ela tinha que dizer, ela tinha que alertar que ela estava impura. Você passar por algumas semanas ou meses por isso é uma coisa, mas passar por 12 anos por essa situação é outra história. Imagine o tamanho das feridas que abriu na alma dessa mulher. Emocionalmente, como essa mulher estava. Só que tem algo incrível, algo lindo, algo poderoso, e que é o ponto que eu quero que entre em você que está em casa, você que está aqui. Quando a vontade de vencer é maior do que o medo, vou repetir, quando a vontade de vencer é maior do que o medo, a determinação em vencer é maior do que o medo, você faz o que precisa ser feito. Essa mulher não perdeu a fé, ela não perdeu a capacidade de acreditar, não é coronavírus não, tá? Ela não perdeu a capacidade de acreditar que Deus poderia mudar a vida dela por completo, porque aquela situação levou a enfermidade física, a enfermidade da alma e a enfermidade financeira, porque ela passou a ser uma mulher miserável, pobre. Só que quando ela ouviu falar que Jesus estava curando, Jesus estava mudando a história de muita gente, ela também acreditou que a dela poderia ser mudada. Ela também creu que a sua dor, o seu sofrimento poderia chegar ao fim, mesmo depois de 12 anos lutando, mesmo depois de 12 anos se esforçando de todas as formas, porque ninguém pode dizer que ela ficou de braço cruzado. Não está escrito? Ela padecera sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo que tinha. Então ela não ficou de braços cruzados. Só que ela foi de forma natural. Ela agiu de forma natural, e de forma natural não trouxe resultado. Não trouxe a solução que ela precisava. E aí, em vez de melhorar, piorava. 27. Quando ouviu falar de Jesus, deixa eu dizer uma coisa importante a você. Quando ouviu falar de Jesus, ela não ficou também de braço cruzado, esperando que Jesus fosse bater na porta dela. Viu? Ela não ficou lá esperando que Jesus batesse lá e falasse assim: eu estou sabendo que a senhora está passando por problemas seríssimos, eu vim aqui para abençoá-la. Chegou por trás dele, por meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, diga comigo, porque pensava. Diga: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Pensou certo e agiu certo. Pensou por fé e agiu por fé. E aí aquela mulher, olha que coisa incrível. A atitude dela, eu acredito que mesmo depois de ter lutado tanto, mesmo depois de ter me esforçado tanto, mesmo depois de 12 anos,
mesmo depois de gastar tudo que eu tinha com os médicos, eu acredito que, se tão somente eu tocar em seu manto, eu ficarei curada. E aí vem o esforço dela. Vem o esforço dela de sair debilitada e passar no meio de uma multidão. Romper com a barreira, ou as barreiras que existiam. 29. Imediatamente cessou a sua hemorragia. Ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Estava livre do seu sofrimento. Qual é o seu? Qual é o seu sofrimento? No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Diga comigo. Dele havia saído poder. Porque tinha muita gente ali. Só que essa mulher tocou em Jesus diferente. Essa mulher tocou com uma fé diferente. Essa mulher extraiu o poder de Jesus. Por isso que eu sempre digo que ninguém responde pela fé de ninguém. Cada um responde pela sua. Por que a multidão, virou-se para a multidão, está escrito multidão aí? Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Porque tinha uma multidão ali. E por que a multidão não arrancou virtude de Jesus? E a minha responsabilidade, a sua responsabilidade é dizer assim: não importa a multidão que busca, eu vou tirar poder, eu vou extrair poder de Jesus. Não importa a multidão que está clamando, a multidão que está buscando, mas eu vou extrair virtude e poder de Jesus. Essa é a minha responsabilidade, essa é a sua responsabilidade, porque cada um, aí vamos lá, 31, responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Está todo mundo aí aglomerado ao redor do Senhor, está todo mundo tocando no Senhor, o Senhor pergunta: quem tocou no Senhor? Aí Jesus vem e responde, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Por que ela temeu nesse momento? Porque ela não temeu para ir lá, ela não temeu para romper a multidão e tocar em Jesus, porque ela não podia tocar em Jesus, porque ela era considerada impura. E uma mulher impura tocar num sacerdote, e uma mulher impura, quando passasse no meio da multidão e ela tocasse a multidão, ela tornava a multidão impura cerimonialmente. Ela não podia participar das cerimônias. Aquela pessoa que teve contato com a pessoa impura não podia, estava considerada impura, era contaminada também. E você vê que ela contaminou, ela tocou em Jesus, e ela estava na condição de impura, mas ela não tornou Jesus impuro, ela foi purificada pela unção e o poder que havia em Jesus. Entende? Amém? Amém. Aí talvez alguns digam assim: mas esse era Jesus. Mas se sois de Cristo, você tem o Espírito de Cristo, a graça, o favor. Nós fazemos as obras que Cristo fez. Não é as pessoas que nos contaminam, nós que transferimos da unção, da graça, do poder que é em nós. Somos nós. É igual o vírus da incredulidade que tomou conta. Que o vírus da incredulidade tomou conta. O vírus do medo tomou conta dos cristãos. Não vou falar de incrédulo não. Vou falar dos cristãos. Mas é o vírus da incredulidade, é o vírus do medo que toma conta de mim, ou o vírus da fé que está em nós, o espírito da fé que está em nós, que contamina ou influencia, atinge, que domina, que influencia a grande maioria. Aí, esse é o espírito que tem que estar em nós. É a resposta que cada um tem que dar. Filha, olha o que Jesus disse: filha, a sua fé a curou. O que ele disse?
A sua, ele não disse a minha. Ele não disse a minha fé te curou. Ele disse a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Vamos trazer isso para a nossa vida. Você sabe por que ela teve medo? Porque ela poderia depois, por ter passado pela multidão e ter tocado em tanta gente, ela poderia ter sido apedrejada. Por isso que ela ficou na dúvida de responder. E ela tocar no sacerdote, que era Cristo, naquela condição de impura, a lei também a condenava. Então existia uma lei para condená-la. Mas a lei da fé prevaleceu. A lei da fé prevaleceu. A lei da fé prevaleceu. Se essa mulher não tivesse se posicionado dessa maneira, saído de onde ela estava, acreditado que Jesus poderia colocar um ponto final em uma dor de 12 anos, um sofrimento de 12 anos, e tivesse pensado, diga comigo, pensado e agido, porque ela não ficou só no pensamento, e ela não ficou só em palavras, ela disse, eu creio e eu vou, e foi. Porque se eu somente tocar, tão somente tocar nas vestes do Senhor, eu sei que eu serei curada. E ela pensou, ela foi e fez aquilo que primeiro ela creu. Ela creu aqui. Ela creu da maneira certa. Ela pensou da maneira certa. Ela falou da maneira certa e ela agiu da maneira certa e alcançou o resultado que ela queria. E alcançou o seu milagre. E aí, é o ponto que mexe comigo. A dor da carne chegou ao fim, que ela era uma mulher enferma. A dor da alma chegou ao fim, porque quanto tempo excluída, isolada, excluída da sociedade, excluída da cerimônia. A dor, porque toda aquela situação trouxe a miséria, ela perdeu tudo que tinha. E tudo isso chegou ao fim. Porque ela não permitiu que, por mais que 12 anos ela sofreu, porque depois de 12 anos a pessoa pode dizer assim, se eu tivesse que ser curado eu já teria sido. Se a minha vida tivesse que ser mudada, já teria sido. Não pode acontecer? Principalmente depois da pessoa lutar, tanta pessoa não poderia dizer assim, eu já tentei, eu já fiz de tudo. Não foi falta de esforço, mas ela fez todo um esforço natural, com atitudes naturais. Agora ela estava tendo um esforço, uma atitude sobrenatural. Aqui dentro desse templo nós temos aproximadamente quase 1000 cadeiras. Eu já simulei eu sair como se fosse Jesus e todo mundo sair do seu lugar e tentar me seguir, e eu botei uma pessoa para ser a mulher do fluxo de sangue e tentar tocar em mim. Você acha que conseguiu tocar em mim? Sim ou não? Você acha que conseguiu tocar em mim? Está entendendo o exemplo ou não? Se eu tenho aqui ao meu redor 1000 pessoas, e todo mundo se aglomerando e me tocando, eu já disse, você é a mulher do fluxo de sangue, vem e toque em mim. E sai no meio da multidão. Você acha que conseguiu me tocar? Não conseguiu me tocar.
Então parece uma coisa simples o que ela fez. Parece uma coisa, já viu as ruínas lá da cidade antiga de Jerusalém? Como é que é? É um corredor. Não estamos falando de espaço, de aglomerado, de espaços grandes. Nós estamos falando de espaços estreitos. E aí, você fala, ela foi e tocou. Parece simples. Ela foi rompendo a multidão. Ela foi passando por cada um, foi passando na frente de cada um, e toca num, esbarra no outro, e vai, porque quando parece que ela está perto de Jesus, entra outros na frente, e até ela chegar. Havia uma determinação tão grande, do jeito que eu estou, eu acredito que tem jeito, que tem saída, que tem solução, que Jesus vai colocar um ponto final na minha dor. E a sua fé a curou. Ela fez. E a sua fé trouxe esse resultado. Você vê que fé não é simplesmente sentimentos. Viu? Você que está em casa, talvez você diz assim, eu creio em Jesus. Tá bom. Ótimo. Fé sem obras é morta. A fé tem que ter atitude. Você vê que ela não ficou simplesmente, tão somente eu tocar, se um dia eu tocar, se um dia eu encontrar com ele, se um dia talvez ele bater na minha porta, eu sei que eu serei curada. Foi isso que ela fez? Não. Se tão somente eu tocar, e ela foi para tocar. Ela se esforçou para estar lá para tocar. Ela decidiu que ela não ia morrer naquele estado. Ela não ia morrer como uma mulher impura, uma mulher enferma do corpo, enferma da alma, enferma financeiramente, porque aí a vida dela se transformou num caos. Ela decidiu dentro dela, e ela partiu por tudo ou tudo. Sabe aquele tudo ou tudo? Do jeito que eu estou e não fico. E está aqui. A sua fé a curou. Vá em paz. Ela não tinha paz. Quanta coisa mudou, né? Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Em paz, livre do sofrimento. Alcançou a salvação dela. E isso é muito forte. Não tem uma história aqui. Tem um espírito aqui. Entende? Não estou te contando uma história bíblica. Estou transferindo a você um espírito. Um espírito bíblico. Porque não tem simplesmente uma história aqui, tem um espírito nisso aqui. E que mudou completamente a história dessa mulher. Olha o quanto é forte essa questão. Isso aqui, né, se você prestou atenção, quando nós começamos a leitura, nós não começamos nela. Nós começamos em uma outra pessoa. Prestou atenção ou não? Não, bispo, não prestei. Nós começamos em um outro personagem, que era o líder da sinagoga. E aí o líder da sinagoga foi até Jesus pedir ajuda, porque a filha dele estava muito enferma. E Jesus estava indo para curar a filha dele. E aí aconteceu que a mulher do fluxo de sangue, nesse trajeto, aconteceu tudo isso que nós falamos aqui agora. Então, passa 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Olha que palavra. Morreu. Sua filha morreu. Acabou. Não tem mais o que fazer. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo, diga comigo, não fazendo caso do que eles disseram. Tem horas que a fé é isso. Olha aqui. Não fazendo caso do que eles disseram, a fé faz isso conosco. Tem coisas que não têm relevância para nós. Não vou fazer caso do que estão dizendo, que eu só sei de uma coisa: eu creio no meu milagre e acabou. Eu creio que o meu resultado será diferente e acabou. Eu creio que o final será bom e acabou. porque disseram, não fazendo caso
Porque eu vou ficar com a palavra. Eu não vou ficar com o que estão dizendo. Eu vou ficar com a palavra. Viu? Eu vou ficar com a palavra. A passagem anterior, a mulher gastou tudo que tinha com os médicos. Quando ela confiou em Jesus e creu que Jesus poderia fazer tudo diferente na vida dela, ela alcançou. Porque nós sabemos que tudo é falível. Tudo. Ciência, medicina, política, economia, dinheiro, tudo é falível. Só existe um infalível, que não erra. Que não erra, só um. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, repita comigo, não tenha medo. Em voz alta agora, tão somente creia. Sua filha morreu. Curto e grosso assim. Foi assim que ela viu ou não? Incomode mais o mestre não, que sua filha morreu. Como se fosse uma coisa banal. Morreu, fazer o quê? Né? Não incomode mais o mestre. O Senhor disse assim: creia somente. Tão somente creia. Não tenha medo. Não tenha medo. Tão somente creia. Quando veio a palavra morreu, está dizendo o quê? Acabou. Chegou o fim. Não tem mais o que fazer. É isso ou não é? Quando se fala de morte, estamos falando o quê? Chegou ao fim. Isso pode ser um casamento. Isso pode ser o seu negócio. Isso pode ser saúde. Isso pode ser financeiramente. Morreu, acabou. Chegou o fim. Não tem mais o que fazer. Aí vem Jesus e diz: não tenha medo. Tão somente creia. A única palavra. Bispo, chegou ao fim, não tem mais o que fazer. Não tenha medo. Tão somente creia. Bispo, mas eu perdi tudo. Não tenha medo. Então somente creia. Bispo, eu perdi muita coisa. Não tenha medo. Então somente creia. Então somente creia. Fique com isso. Bispo, porque disseram. Ignore o que disseram. Não tenha medo. Então somente creia. Então somente creia. A palavra para nós é essa. Então somente creia. Aí tem aquele que talvez diz assim: a coisa não é bem assim. Perfeito. É assim para você. Porque cada um vive segundo a sua fé. Cada um vai viver segundo a sua fé. Fé cada um tem a sua. Por isso que eu sei o quanto eu devo alimentar a minha para que a minha esteja muito forte. Cada um tem a sua. E não deixou ninguém segui-lo, diga comigo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quer dizer, então segue aqui comigo os que estão no mesmo espírito, na mesma fé. Vamos lá. Quando chegar à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e lamentando-se em alta voz. Então entrou, ele disse: por que todo esse alvoroço e lamento? Será que ele não está fazendo essa mesma pergunta agora? Por que todo esse alvoroço e lamento? Porque se você não sabe, muitos desses cultos fúnebres deles aqui eram contratados pranteadores profissionais. Viu? Gente para chorar, gente para prantear. Não é muito diferente do que está acontecendo no momento, não. Tem muito pranteador profissional. Gente que está sendo pago para prantear, para chorar o morto que nem morto está.
Não é verdade? Tem muita gente sendo paga para chorar, prantear, gente que nem morreu. São pranteadores profissionais. E aí, tem gente que talvez ouça o que eu vou falar, faz igual fez com Jesus. Porque quando Jesus disse assim, ó, a criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Começaram a fazer o que de Jesus? Ridículo, né? Certamente eles falaram assim, ridículo, ridículo. Que cara sem senso, sem bom senso. Que coisa absurda. Cara sem noção. Certamente. Começaram a rir de Jesus. Você vê que os pranteadores estavam rindo de Jesus. Zombando de Jesus, rindo de Jesus. Porque Jesus estava falando por fé. Enquanto eles eram pranteadores profissionais. Que gostava do alvoroço negativo. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Sai todo mundo para fora. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão, né, que vai ficar aqui comigo só quem crê. O resto cai fora. Se não crê, cai fora. Só vai ficar aqui comigo e só vai ver milagre quem crê. Dá licença o resto. Que é isso que Jesus fez. Você não crê? Não crê? Não crê? Não crê? Todo mundo para fora. Vocês não vão ver nada. Porque incrédulo não vê milagres. Viu? E disse, Talita cumi, que significa menina. Eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha, coincidentemente ou não, também 12 anos. A mulher 12 anos de sofrimento. Essa menina 12 anos que chegou, os 12 anos de vida chegou ao fim. Mas tanto o sofrimento da mulher de 12 anos, como a menina que aos 12 anos perdeu a vida, voltou à vida. Isso significa que não importa quanto tempo uma pessoa pode ter sofrido, se, como a Bíblia ensina, né, tem a mulher do 12, tem a mulher dos 18 anos, tem o homem de 38 anos, tem um cego de nascença, tem gente que sofreu uma vida inteira e o seu sofrimento chegou ao fim. Amém, pessoal? E como é que foi mudado tudo isso? Pela fé. Como é que chegou ao fim tudo isso? Pela fé. Isso tem uma mensagem para nós, não tem uma história bíblica. Aqui tem um espírito para nós. Eu fico pensando, sabe, Deus nos trouxe tanto essa mensagem aqui, ó. Jeremias, por favor. Recentemente, Jeremias 30. Assim diz o Senhor, diga comigo, seu ferimento é grave? Sua ferida é incurável? Não há quem defenda a sua causa? Diga comigo, não há remédio para a sua ferida que não cicatriza? A ferida da mulher do fluxo de sangue era grave? Ninguém podia curá-la. 12 anos ali. Nada podia resolver aquele problema. Diz assim, farei cicatrizar o seu sofrimento, o seu ferimento, e curarei as suas feridas, declara o Senhor, porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela que ninguém se importa. Mas fica aqui, ó, farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, sejam elas no corpo, sejam elas na alma, ou aonde quer que seja. Amém? Você sabe que eu falei muito recentemente falei muito sobre isso. Por que farei cicatrizar? Porque cicatriz é um trauma curado.
cicatriz, se você procurar uma cicatriz no teu corpo, você vai ver que a cicatriz não dói. Foi uma ferida, mas que fechou. Foi uma ferida grave, que doía, mas quando cicatriza, cicatriz não dói mais. Não sente nada. Pode bater, pode cutucar, pode apertar, pode beliscar, pode fazer o que quiser, que cicatriz não dói. Cicatriz é algo curado. É uma ferida curada. Amém? Fique em pé, por favor. Feche seus olhos. Você que está em casa. Você que está em casa, ou no trabalho, onde quer que você esteja. Talvez você tenha uma ferida aí, que foi aberta por um trauma no seu casamento, por um trauma de uma falência, um trauma financeiro, o trauma de uma traição. Talvez você tenha uma ferida emocional por um abandono. Eu não sei qual é a situação que você passou. Mas sabe o que é mais incrível? Sua ferida é grave? É incurável? Não há quem a cicatrize? Eu farei cicatrizar a sua ferida. Eu farei cicatrizar. Que coisa poderosa, né? E cicatriz é uma marca. É a marca da superação. É a marca da vitória. É a marca que um trauma foi superado, curado. Isso é forte demais. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, impura, considerada, chamada de impura, 12 anos excluída, 12 anos que ela mesma tinha que, se chegasse em algum lugar, tinha que dizer: eu estou impura, para que todos se afastassem, porque ela não podia tocar e nem ninguém tocar nela. Então imagine as feridas que abriu no emocional dessa mulher. Ficou pobre, perdeu tudo que tinha, gastando com os médicos. Sabe aquele fundo de poço? Estou fisicamente destruída, emocionalmente destruída, financeiramente destruída, vida familiar, porque eu estou impura, então tem que ficar separado, não tem vida social, familiar. Jesus curou a ferida dela. Sabe aquela que ninguém fazia cicatrizar? Jesus fechou, estancou, cicatrizou, porque há coisas que só Ele pode fazer. Entende? O que Ele disse para Jairo? Disseram para Jairo: ó, morreu, está morto, tem mais o que fazer. O que Ele disse? Não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. E grave isso, que eu não estou te contando uma história bonita, porque se eu não conseguir colocar esse espírito dentro de você, nada vai mudar na tua vida. Viu? Você que está aqui na igreja, você que está em casa, se eu não conseguir colocar isso dentro do teu espírito, o resultado vai continuar o mesmo. Mas se eu colocar isso dentro do teu espírito, se você deixar isso entrar dentro do teu espírito, você pode ter certeza que o resultado vai mudar.
E no meio de uma multidão, aquela mulher arrancou virtude de Jesus. Tinha muita gente ali, só que ela tirou o poder de Jesus. Muita gente tocou em Jesus, mas ninguém tocou com a fé daquela mulher, com a determinação daquela mulher. E aquele sofrimento de 12 anos chegou ao fim. Quando eu escuto isso para mim é muito esperançoso, muito animador. Que depois de 12 anos a vida de uma pessoa pode mudar completamente. Ou depois de 18 anos a vida de uma pessoa pode mudar completamente. Ou de uma vida inteira de sofrimento, a vida de uma pessoa, só que ela não ficou de braço cruzado lá em casa esperando Jesus bater na porta não, viu? Ela não ficou se lamentando não, ela pensou, ela creu, ela pensou e ela agiu da maneira correta. E alcançou o seu milagre. A fé, a vontade de vencer foi maior do que o medo. A vontade, a determinação em vencer foi muito maior do que o medo. Porque quando a fé é maior, ela anula o medo. Quando o medo é maior, anula a fé. Quantas pessoas estão paralisadas nesse momento por medo? Quantas são as pessoas que estão travadas, paralisadas por medo? Mas quando a fé é maior, a fé anula o medo e produz o milagre. Amém? Então que a sua fé seja maior. E coloque dentro de você. Eu não sei quanto tempo faz que tem uma ferida aberta aí. Eu não sei quanto tempo faz que você luta para cicatrizar uma ferida e nada cicatriza, nada fecha essa ferida. O Senhor Jesus disse: eu farei cicatrizar. Não tem ninguém que cure? Eu farei curar. Eu curarei. Eu farei cicatrizar. Seja ela qual for. Então, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. E eu quero que você comece essa oração dizendo isso: eu não vou temer, eu creio que está tudo no controle de Deus, e eu vou fazer a minha parte, e o que eu não posso fazer, o meu Deus vai fazer. Eu vou viver milagres extraordinários, no meio de uma multidão, eu vou ser a mulher do fluxo de sangue, aquela que vai arrancar poder de Jesus. Não importa quanto tempo faz que você luta, não importa quanto tempo faz que você vem perseverando, as formas que você fez para tentar solucionar, resolver o teu problema, botar um ponto final na tua dor. Agora você vai fazer com a fé, de verdade. Você vai se levantar no Espírito, e você vai dizer em nome do Senhor Jesus, no meio de uma multidão: eu vou ser aquele que vai arrancar virtude, poder do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se Deus vai fazer cicatrizar a minha ferida, Deus vai fechar esse ferimento, seja ele qual for, no corpo, na alma, no espírito, seja ele financeiro, seja ele emocional, em nome do Senhor Jesus. Chega de trauma, chega de ferida aberta, está na hora de buscar realmente para Deus fechar essa ferida, cicatrizar essa ferida em definitivo, em nome do Senhor Jesus. Não importa se você passou por uma traição, não importa se você passou por uma falência, não importa se você passou por um abandono, não importa se você emocionalmente tem uma ferida aberta, não importa, Deus vai fechar essa ferida, Deus vai cicatrizar essa ferida e vai operar aquele milagre que só Ele pode operar, fazer aquilo que só Ele pode fazer. Deus vai trazer de volta aquilo que está morto. Nós temos 2 milagres, nós passamos por 2 grandes milagres nessa manhã: a mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo, que estava morta. Nós não somos como aqueles que já estão chorando, velando o defunto, não, nós somos como aqueles que creem no milagre. O Senhor disse: olha, ignora o que essas pessoas estão dizendo, tão somente creia, ignore em nome do Senhor Jesus as notícias que você tem recebido, tão somente creia, você vai viver milagres extraordinários em nome do Senhor Jesus. Creia, acredite nisso, em nome do Senhor Jesus. Nós não fazemos parte dos pranteadores, não, nós não fazemos parte daqueles que são pranteadores profissionais, que estão chorando, velando morto, não, em nome do Senhor Jesus. Nós não vamos velar morto, nós vamos celebrar a vida. Nós não vamos velar morto, nós vamos celebrar a vida, porque é
isso que o Senhor tem para nós: vida e vida em abundância, vida e vida abençoada, vida e vida extraordinária. É o que Deus tem para nós. Abençoa, Senhor, abençoe cada pessoa que ora comigo. Toca onde só o Senhor pode tocar. Põe um ponto final na dor, no sofrimento, ó meu Deus, no choro, nas lágrimas dessa pessoa, meu Pai. Toca onde só o Senhor pode tocar. Opera, meu Deus, Senhor, que ela toque agora, que ela seja como, ou que sejamos como a mulher do fluxo de sangue, Senhor. Ó meu Deus, não importa a multidão, não importa quem está buscando, mas nós vamos arrancar poder, nós vamos arrancar virtude. Ó meu Deus, Senhor, nós cremos, Senhor, que não importa se 12, 18, 38 ou uma vida inteira de dor e de sofrimento, a nossa dor vai chegar ao fim. Ó meu Deus, não importa o tamanho do ferimento, do trauma que essa pessoa sofreu, eu creio, Senhor, o Senhor fará cicatrizar. Cicatriza essa ferida, meu Deus. Cura essa pessoa, cura a alma, cura o espírito, cura a carne, cura o corpo, Senhor, aonde quer que ela esteja, Senhor, aonde quer que ela esteja. Vai lá, Senhor, levanta o espírito dessa pessoa, aonde quer que ela esteja. Toca, meu Pai, toca no corpo e toca na alma dela. Toca, Senhor. Chega de angústia, chega de tristeza, chega de depressão, de opressão, chega de ferida aberta. Senhor, se essa ferida foi aberta por traições que ela sofreu, se essa ferida foi aberta, meu Deus, pelo abandono, se essa ferida foi aberta, ó meu Deus, por uma falência que ela sofreu, uma injustiça que ela sofreu, se essa ferida foi aberta, meu Pai, meu Deus, por coisas pesadas que ela ouviu, fecha agora, Senhor, cicatriza, porque cicatriz não dói. Cicatriz é a marca da superação. Cicatriz é a marca de um trauma que foi curado, de algo que um dia esteve aberto, mas o Senhor estancou, o Senhor curou, em nome do Senhor Jesus. Aonde a minha voz está chegando, que chegue essa unção, esse poder, que chegue a tua cura, em nome de Jesus. Deixa Deus cicatrizar a tua ferida. Deixa Deus fechar ela. E lembre-se que cicatriz não dói, porque é algo superado. É uma ferida fechada, curada. Ela não dói. Pode cutucar, pode apertar, pode beliscar, pode dar tapa nela. Não dói, porque está superado. Em nome de Jesus. Que a sua carne, o seu emocional, sua vida familiar, conjugal, financeira, que você seja curado em nome de Jesus. Seja curado, abençoado, em nome de Jesus. Que você deixe entrar no teu espírito, que você será, no meio de uma multidão, como a mulher do fluxo de sangue, aquele que arranca poder de Jesus. E que não importa quanto tempo faz que você vive essa situação, depois de 12 anos a vida dela mudou. Já parou para pensar? Coisa linda. Depois de 12 anos a vida dela mudou. Tudo mudou. Aquela dor chegou ao fim, aquele problema chegou ao fim. O seu pode chegar ao fim hoje. Sua dor. E mais, deixa entrar no teu espírito, que você não será como aqueles pranteadores. O pranteador estava chorando, velando o morto. E Jesus chega e diz: não morre, não está morta,
ela dorme. Porque Jesus celebra a vida. Nós não estamos pranteando, velando o morto. Nós estamos celebrando a vida. Vida e vida em abundância. Vida abençoada. Tanto é que Jesus disse para a grande maioria: dá licença, sai todos para fora. E só ficou quem cria. Entendeu? Só ficou quem acreditava. Que você seja e faça parte do grupo que acredita. Que o Senhor diz: vem comigo. Entra para o quarto comigo aqui. Vem cá, você vai ver o milagre. Porque o resto o Senhor diz: sai para fora. Porque incrédulo não vai ver milagres. Mas quem crê vai ver. Os discípulos viram, o pai e a mãe. Ele não disse para aquele pai: então somente creia. O pai creu e o pai viu. O pai viu. Então, nós respondemos pela nossa fé. Seja abençoado, tenha a sua fortalecida. Você vai viver resultados que ninguém está vivendo. Nós vamos colher resultados que ninguém está colhendo. E nós, quer contratar pranteadores, não conte conosco. Não é verdade? Quer contratar pranteadores? Não conte conosco. Não conte comigo. Porque eu não vou fazer parte de pranteadores. Não, porque nós celebramos a vida e não a morte. E mesmo Jesus falando: ó, está dormindo, ainda riram de Jesus. Debocharam de Jesus. Amém? Seja abençoado onde você estiver. Receba essa unção. Receba esse poder. Receba essa graça. E seja qual for a ferida que você tem dentro de você, eu determino o processo da cicatrização. Que ela seja cicatrizada. Porque cicatriz não dói. Cicatriz é algo superado, vencido. É um trauma vencido. Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém?